tudo bom com você? Estou eu aqui de volta para mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Rutiana Sobrinho. No último sábado eu ensinei a modelagem de um short box envelope. E se você não assistiu, infelizmente você perdeu. Mas não fica triste não, porque eu deixei ele separadinho aqui para você assistir, tá bom? Só que tem uma coisa, fica ligado aqui no canal, porque a gente está aqui todo sábado às 13 horas. Então, já se inscreve, ativa o sininho. Eu fiz um grupo também só para avisar você de vídeo novo. Então, vai lá na descrição, se inscreve no grupo do WhatsApp. E também você interage aqui comigo, curta, compartilha, comente, que isso tudo faz com que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo e ele sempre te avisa dessa forma. Se você só ativar o sininho, muitas vezes ele não te avisa. Bom, o vídeo de hoje também está imperdível, hein? Porque estou dando várias dicas de corte de tecido, então vamos lá aprender porque tem bastante informação, tá bom? Vamos lá? Eu vou cortar esse short nesse tecido que tem uma estampa bem infantil, porque é o que eu tenho aqui em casa no momento e também porque eu não uso short para sair, só uso mesmo para ficar em casa. Então, apesar de ser uma estampa infantil, acho que vai ficar bonitinho também. Aqui vai uma diquinha para quem está iniciando, aproveita para utilizar tecidos que não escorregam. Então esse aqui é um algodão, uma tricoline, né? Então é um ótimo tecido para quem quer começar a costurar, porque ele é muito bom de costurar e também não escorrega. Antes de cortar, você deve preparar o tecido. Alguns tecidos encolhem depois de lavados, então para você não correr o risco da sua peça ficar menor depois de pronta, você deve molhar o tecido antes. E depois que estiver seco, você deve passar para na hora de cortar não ter problema. Se você quiser ver, eu tenho um vídeo aqui dando várias dicas de tecidos. É só você clicar aqui na parte superior do vídeo que você consegue assistir. Na hora de posicionar o molde, o tecido tem que estar do lado avesso, para você poder riscar nele sem que apareça do lado direito. Sempre posicione o molde de maneira que você não desperdice o tecido, porque pode ser que aconteça algum incidente com a sua peça e você precise de um pedaço do mesmo tecido. E se você não posicionou corretamente, você não vai ter. Eu posicionei os moldes e o tecido de forma errada para esse tipo de modelo, só para você observar quanto de tecido que eu estou desperdiçando aqui. Então lá em cima tem um espaço grande, aqui do lado tem um espaço grande, no meio tem um espaço grande, embaixo tem um espaço grande. E eu ainda tenho que cortar o cós, então dessa forma que eu fiz aqui, eu poderia correr o risco até de não ter tecido para o cós. Eu dobrei o tecido ao meio, encostando orelha com orelha. Quer dizer que para todos os modelos está errado fazer dessa forma? Não. Se eu tivesse com um molde aqui, com várias pecinhas, talvez aqui seria o ideal, porque eu ia ter espaço para encaixar as peças pequenas. Como não é o caso aqui, então dá para eu posicionar de uma forma melhor, que eu aproveite melhor o tecido. Agora eu posicionei os moldes e o tecido de uma forma que eu estou aproveitando melhor do que da forma anterior. Porém, se você observar, aqui eu ainda estou desperdiçando tecido, porque esse molde aqui é maior do que esse. Então, aqui na lateral ainda está sobrando uma quantidade boa de tecido. Então, uma das formas de aproveitar melhor ainda é você cortar, no caso aqui, corto esse, depois eu reposiciono o tecido novamente e corto esse. Aí eu vou estar aproveitando melhor ainda o tecido. Depois que eu cortei a primeira peça, agora eu reposicionei o molde e o tecido de forma que eu aproveite ele melhor. E depois que eu fiz isso, eu consegui ganhar esse pedaço aqui, ó, de tecido. Só que você tem que tomar cuidado que depois que você mexe no corte, né, a parte de baixo, essa aqui, pode estar menor do que a de cima. Então tem que olhar se está menor, para você posicionar o molde certinho.
Agora eu vou cortar o cós e vou fazer o mesmo esquema que eu fiz anteriormente, tentando aproveitar da melhor maneira. Olha bem, se eu encostar a orelha na outra orelha lá, esse pedaço aqui eu vou desperdiçar. Você pode pensar que é um pedaço pequeno, porém ele continua para lá, ó. Então, se eu quiser aproveitar esse pedaço todo aqui, eu tenho como fazer isso. Então, o que que eu fiz? Eu medi o tanto que eu quero aqui do cós, e aí você tem que medir bem certinho para não ficar torto, porque o tecido já foi mexido. E também ter o cuidado, como eu falei anteriormente, de o tecido de baixo não estar menor do que o de cima. Eu vou começar a costura pelos ganchos e vou fazer a costura francesa neles. Para isso, eu já posicionei aqui o tecido avesso encostando em avesso, ou seja, o direito voltado para cima, e agora eu vou passar uma costura nos ganchos, gancho costa e gancho frente. Se você quiser saber mais sobre costura francesa, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando. É só você clicar aqui na parte superior do vídeo que você consegue ver. Depois de costurado o gancho costas, eu vou passar mais uma costurinha bem pertinho dessa que foi feita agora, só para reforçar, porque é o local que a gente mais força, né? Porque senta, levanta, senta, levanta. Então, para não correr o risco de abrir, eu vou passar uma costura bem rente a essa primeira, pelo lado de dentro aqui da peça. Agora eu vou refilar, ou seja, eu vou cortar esse excesso de tecido que está aqui, deixando a margem de costura um pouco menor. Agora eu vou virar o tecido todo para o outro lado e vou costurar pelo lado avesso aqui no gancho. Aqui. Eu até risquei para ficar mais fácil de você visualizar, ó. O tecido que sobrou aqui, eu vou jogar ele todo pro lado direito da peça. No caso, pro lado de fora ele vai ficar pelo lado direito, mas você pode escolher o outro lado também. Só tem que estar atento na hora de casar, frente e costas, mas na hora de casar ali eu vou te mostrar. E agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó. É bom essa costura de dentro ficar até mais estreita do que eu fiz aqui, para não dar volume aqui embaixo, ó, na parte final aqui do gancho. Aqui eu acabei desmanchando e refazendo a costura, deixando mais estreito essa parte aqui, ó, para não ficar atrapalhando no gancho, como eu falei anteriormente. Então eu refiz e agora eu vou casar com a parte da frente, que eu fiz também todo o processo igual daqui. Aqui eu tô com a parte da frente, então eu fiz todo o processo menos a parte do pesponto. Por quê? Porque agora eu vou ver que lado que tá a parte das costas, para que lado está virado, para eu virar também para casar certinho essa costura com a das costas. Aqui eu tô com o fundo do short, parte das costas e parte da frente. E vou observar para que lado ficou essa costura, para que lado está voltado. No meu caso, ela está virada para o lado direito aqui. Então, na parte da frente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar a costura para cá, vou colocar um alfinete ali para eu não perder o lado e vou costurar o pesponto igual eu fiz na parte das costas. Vou costurar aqui na beiradinha. Eu fiz a costura francesa também, emendando o fundo da peça. No caso aqui, na hora de pespontar, eu não passei aqui em cima, eu vim de lá pra cá, parei aqui, dei o retrocesso, comecei de lá pra cá
parei e dei o retrocesso, porque aqui tem um volume de tecido e para não correr o risco de quebrar a agulha, então eu fiz dessa forma. Depois de ter fechado os ganchos e o fundo do short, aí eu coloquei de novo o molde aqui, porque na hora de marcar o molde eu acabei esquecendo de marcar aonde que é a lateral aqui da peça, onde tem essa linha reta da peça, você vai dar um pique aqui. A mesma coisa você faz do lado de cada peça e na parte da frente dos dois lados também. Eu cortei umas tiras de viés de um tecido de cor contrastante e tive que emendar porque o meu tecido aqui era pouco, mas o ideal é fazer sem emenda. E eu tenho vídeo no canal aqui ensinando a cortar viés e emendar. Se você quiser dar uma olhada, para você que tem dificuldade, esse vídeo está bem detalhado lá. E aí agora eu vou pregar o viés nessa beirada aqui do short. Ó, vou pegar lá na frente, vou vir aqui a barra toda e vai voltando para a parte das costas até lá em cima. Eu já preguei o viés desse lado aqui e agora eu vou te ensinar como que faz desse lado de cá. Então ele vai pegar toda a parte de baixo do shortinho, tanto frente quanto costas, olha. Eu vou abrir ele ali para você ver. Aberto, ele fica assim. Aqui é frente e ali é costas. Eu peguei o direito do viés, encostei com o direito do tecido. E vou costurar, começando aqui, olha, com a largura de um pé de máquina, bem na beiradinha do tecido aqui, ó. Se você não sabe o que é a largura de um pé de máquina, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Vou deixar aqui em cima para você assistir. O tecido que eu estou usando, ele não é escorregadio, então eu só alfinetei aqui o viés e vou costurar. Mas se você tem alguma dificuldade ou o tecido que você está usando é escorregadio, então é melhor alinhavar aqui para não sair nada fora do lugar. Eu não corto o viés antes de costurar. Eu costuro tudo, depois eu tiro o excesso aqui para não correr o risco de faltar viés. Eu levei lá o viés no ferro e passei abrindo bem as costuras, de jeito que aqui fica bem lisinho, olha. E se você quer que a aparência do viés fique bem estreitinha, você ainda pode recortar esse pedaço aqui, ó. Aqui a união do tecido, de jeito que ele fique menor. Nas partes curvas, eu dei uns piques para facilitar na hora de virar. E agora, no ferro mesmo eu fiz isso. Eu encostei a beiradinha do viés nessa parte aqui da costura, ó, da margem de costura ali, ó. E vou dobrar, aí passei, né? E dobrei novamente assim, de jeito que ele tampe onde foi costurado ali, ó. E aí passo de novo e coloco uns alfinetes. Se você sentir necessidade, você pode alinhavar. Depois de alinhavado ou alfinetado, agora pelo lado direito eu vou costurar aqui em cima do viés, exatamente onde está o alfinete aqui. Por isso que é bom pelo lado avesso, o viés ficar tampando um pouquinho essa costura ou em cima dela ali, olha. Porque aí quando eu costurar do lado de cá, do lado direito, não vai correr o risco de escapulir do lado avesso. Então agora é só costurar na beiradinha até embaixo, em cima do viés. Depois de pregado o viés, você vai ter que fazer o short ficar igual eu fiz do lado de lá. Para isso, você vai naquela marcação que foi feita na linha da cintura, que eu até falei para dar um pique. Fiz uma marcação por dentro aqui, colocando o molde e marcando ali onde dobra a aba. Então, a parte da frente você pode fazer assim, ó. Dobra ela aqui, na reta do pique. E vem com a parte das costas por cima, encostando pique com pique. Pique da parte das costas com o pique da parte da frente, assim. E aí você vai passar uma costura aqui na reta da cintura, prendendo os dois lados, tanto aqui na frente quanto aqui por dentro
a parte que ficou da aba por dentro vai prender na parte das costas. E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora a gente vai partir para o cós. Existem várias maneiras de se pregar um cós, só que acho que essa maneira aqui é a mais simples para depois colocar o elástico. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o cós, dobrei ao meio, dei um pique tanto aqui em cima quanto aqui embaixo e prendi no centro das costas, o pique com o centro das costas. E aí fui colocando alfinete em toda a volta até chegar na frente. Aí aqui na frente eu não fechei, ó, deixei aberto. E agora eu vou começar a costurar do centro das costas, passando pela cintura toda até chegar no centro frente. Depois eu começo de novo, do centro das costas até chegar aqui no centro frente. Essa aba aqui que ficou aberta, a gente vai fechar ela depois, mas para isso eu preciso de parar um pouquinho antes da costura aqui, olha, do centro frente, para ter espaço para você conseguir fechar aqui, ó, as duas partes do cós sem pegar aqui no short. Então é só parar um centímetro e meio antes dos dois lados, e aí você consegue fechar o cós até embaixo aqui. Eu já costurei o cós no short, como eu expliquei anteriormente, e uma coisa que você pode fazer aí, que eu dei mole aqui no meu, mas eu vou deixar assim mesmo. Ao invés de botar a emenda pra frente, colocar pra trás, fica melhor. Mas aqui o meu tá pra frente, eu vou deixar assim mesmo, que eu não tô querendo desmanchar. Enfim, aí aqui você vai precisar de marcar os 4 pontos do short, ou seja, o centro frente, que já tem uma costura aqui, não precisa de marcar, o centro costas, que eu já havia marcado anteriormente, e aí você vai juntar a costura com o pique ali, ó, do centro costas, e vai conseguir dar um pique aqui na lateral desse lado e do lado de lá. Uma coisa legal de se fazer agora é fazer uma casinha aqui, outra aqui, uma casinha de botão, e aí você vai fazer uma tirinha, um rolotê, pode ser na cor igual essa aqui, olha, só que tem que tomar cuidado que se for usar desse próprio tecido, tem que fazer bem reforçado, porque na hora de puxar ele pode arrebentar. Mas enfim, aí você faz a casinha aqui, faz o rolotezinho e vai passar aqui por dentro depois que você colocar o elástico, e aí você vai conseguir dar uma amarração aqui na frente, fica bem bonitinho. Eu peguei o elástico que eu vou usar na cintura e na direção onde vai ficar o short, no meu corpo, eu coloquei o elástico em volta do corpo, dando uma leve puxada o suficiente para segurar o short no corpo. Medi quanto que deu e acrescentei alguns centímetros a mais para prender o elástico um no outro. Depois disso eu juntei as pontas, né, e fechei aqui com zigue-zague, costurei aqui com zigue-zague. Feito isso, eu vou marcar os meios, então eu vou juntar uma parte na outra e depois juntar novamente. E aí eu marco aqui, aqui no centro e aqui no centro. Eu gosto de marcar dos dois lados, tanto por dentro do elástico quanto por fora, para facilitar na hora de pregar. Agora eu peguei os pontos marcados no elástico e os pontos marcados no short, no cós do short, e coloquei um alfinete prendendo. Então, por exemplo, aqui é o centro frente, está marcado num ponto aqui do elástico. Aqui na lateral, em outro ponto do elástico, e aqui no centro costas a mesma coisa, e na outra lateral a mesma coisa. E eu coloquei o elástico preso com alfinete aqui, ó, rente a costura que emenda com cós e short nessa parte de baixo. Então em cada ponto desse eu vou passar uma costura reta assim, ó. Depois de passar a costura nos pontos que eu falei, ele vai ficar preso só ali mesmo onde eu falei. E aí você vai jogar a margem de costura por cima aqui do elástico e o restante do cós também por cima do elástico. E aí você vai virar a beiradinha dele de jeito que essa dobra fique abaixo da emenda da costura do short com o cós. Um pouquinho abaixo só. E aí você vai colocar um alfinete de jeito que ele pegue só no short, como eu fiz aqui, ó. Tá preso, porém o alfinete tá abaixo aqui do cós, olha, tá pegando no short. Não sei se tá dando pra ver.
Ó, tá pegando a parte de baixo do short. É estampado, mas acho que tá dando pra você entender, né? O alfinete está pegando abaixo do cós. Se você quiser, você pode colocar viés na beirada aqui do cós, todinho, e não fazer da forma como eu falei. No caso, você vai baixar a margem de costura aqui e vai jogar o cós pra lá, ó. Porém, como ele já tá com acabamento na beirada, não vai precisar de dobrar novamente assim. Aí, nesse caso, você vira o short pro outro lado e passa uma costurinha abaixo do cós, como se fosse na emenda do cós com o short, bem abaixo mesmo. Isso é um tipo de acabamento fino e é bem interessante de fazer e até mais fácil de fazer. Eu prendi a parte de baixo todo com alfinete aqui, como eu falei anteriormente, e também alinhavei para ficar mais fácil de costurar. Então agora pelo lado direito eu vou esticando aqui e costurando um pouquinho abaixo do cós para prender essa beiradinha de cal. Eu já passei a costura na parte que eu falei agora mesmo, aqui embaixo do cós, do lado de cá fica dessa forma. E agora eu vou passar uma costura de um pé de máquina aqui e outro em cima reto, puxando o elástico assim, olha. Porque eu resolvi fazer a casinha de botão aqui para passar a cordinha, então para não atrapalhar na hora de passar a cordinha, eu vou ter que fazer tipo uma valetinha, né, para ela passar aqui, a cordinha passar aqui dentro. Então eu vou passar uma costura aqui e outra aqui reto, puxando o elástico assim. E assim o short está finalizado. Se você usar um tecido mais fluido, mais macio, vai ficar bem parecido com o modelo que eu usei de inspiração para fazer esse. Se você for usar a tirinha de tecido na cintura, como eu fiz ali, você vai ter que desmanchar aquela primeira costura que eu fiz para prender o elástico na cintura. A primeira costura que eu fiz prendendo aqui, outra ali no centro. Mas é tranquilo porque não vai atrapalhar em nada, porque aqui já está preso embaixo e em cima aqui do cós, então desmanchando essa costura não atrapalha em nada a costura do short. Eu não mostrei como que faz a tirinha para passar ali na cintura, porque é bem simples de fazer. Vou só dar uma explicação rápida aqui que você vai conseguir entender. Bom, eu cortei uma tira com a largura de 3 centímetros e aí eu fiz uma primeira dobra. Passei uma costurinha aqui para facilitar. Depois eu vim com o outro lado, dobrei ali até o meio e dobrei novamente. E aí ficou achatadinho assim, ó. Aí eu passei uma costura de um lado, na parte de baixo e na parte de cima aqui da tirinha. Para fazer o acabamento da tirinha aqui no começo e no final, a melhor forma é fazer assim, ó. Você vai dobrar a beirada aqui no começo, depois você dobra aqui, faz a primeira dobra, né? Passa a costurinha que eu falei anteriormente, dobra aqui, e aí depois dobra novamente. Só mais uma diquinha antes de encerrar o vídeo, você tomar cuidado com o tecido que você vai colocar aqui de acabamento para ele não soltar tinta e manchar a sua peça. Então faz o teste aí antes de colocar no tecido. Assim a gente finaliza o tutorial de hoje, espero que você tenha gostado. Se você fizer essa peça, me marca nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu vou gostar muito de ver sua peça. Espero que hoje eu tenha ajudado a tirar suas dúvidas com relação a corte de tecido e também passado as informações necessárias para você costurar o seu short. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já estragou tecido? Eu já estraguei, mas a gente vai aí adquirindo experiência, né, e vai errando cada vez menos. Mas eu quero saber de você. Vai lá e me responde, tá bom? Hoje eu trago para você meditar Mateus capítulo 27, versículo 5, que diz assim: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se.
Bom, aqui conta a história de Judas, do suicídio dele, né? Depois que ele entregou Jesus para os soldados, ele teve remorso. Se você ler o texto todo, você vai ver que fala lá que ele teve remorso. E o remorso muitas vezes leva a pessoa a se matar, a tirar a própria vida, porque ele acha que não tem solução para ele. O que você precisa de fazer é se arrepender. O arrependimento, ele liberta, ele transforma. Deus se agrada da pessoa arrependida. Mas não basta só arrepender, é preciso mudar a sua vida, não fazer mais aquilo que você faz. E isso que agrada o coração de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Então, não importa o que você tenha feito, se você mudou sua atitude, Deus também se agradou de você. Então, que Deus possa te abençoar com essa palavra e que realmente haja arrependimento na sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar 2 vídeos para você assistir, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Tchau!